ser goleado também, né? Sem entendimento. Mas chegou a hora do Vene Casagrande na Copa do Mundo de Clubes. Chegou a hora do Vene Casagrande. Com uma certa esperança. Você tá com esperança? Vai se acalmar, Pedro. Tem muito verde da esperança cedo, por aqui no cenário. Ficar acordado A 10 Isabelle horas da Benito tava noite? de verde hoje. Tem muito verde atrás do Pedrosa. É isso, né? Não, e vou te falar, vai ter gente torcendo pro Ian Sassi de novo. Ian Sassi, ele voltou. Ídolo do Pedrosa, jamais, né, Pedrosa? Jamais. É hoje, gente. Flamengo contra o Esperance da Tunísia. Todos os jogadores do Flamengo à disposição, exceto o De La Cruz. Vamos conferir na reportagem. Enfim, chegou o momento da estreia. O Flamengo encara o Esperance hoje às 10 da noite na Filadélfia, já com novidade. Jorginho treinou entre os titulares e pode fazer a sua estreia pelo rubro-negro. O meia tem sido bem avaliado nos treinos e está suprindo a ausência de De La Cruz, que ainda se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Alexandro voltou a treinar com o time, mas deve ser preservado para o confronto com o Chelsea. Já Gerson segue entre os titulares mesmo com a iminente transferência para o Zenit da Rússia e seguirá como capitão do time. O Gerson é jogador do Flamengo, até o momento nada diz o contrário. Um jogador que é líder dos companheiros, líder dessa equipe, e continua sendo muito importante para a gente. E só posso dizer isso porque até o momento é isso, nada mudou. Enquanto isso, os flamenguistas seguem marcando presença nos Estados Unidos. Até a Times Square ficou rubro-negra. E agora o time da Gávea vai começar o caminho na disputa da Copa do Mundo de Clubes. Vene Casagrande tá nervoso, tá tranquilo, dormiu bem, tá preparado para acompanhar esse jogo. Esperança, acho que é tranquilo, hein? Ô, Flavinho, você não é a primeira pessoa o time que me tá quase pergunta isso. só o De La Cruz, a força máxima. Não, mas olha só, não tem jogo fácil. Estamos falando de uma Copa do Mundo, né? Bayern Munique, pergunta pro Bayern Munique se tem jogo fácil. Não, mas aí, calma aí. Aí não, pô, é time amador. Não tem jogo fácil na Copa. Aí o time de cabeleireiro. O goleiro estoquista da loja. E assim, nada contra, gente. Não, nada aqui. Isso aqui é uma democracia. Claro. Inclusive, eu acho até legal ouvir gente criticando. Como é que um time desse tá na Copa do Mundo de Clube? Eu acho bacana demais. Tá lá sabe? por mérito. Tá lá porque conseguiu a vaga. Essas pessoas ficam reclamando o tempo todo. Eu acho que o pessoal tá muito chato. A verdade é essa, Flavinho. Ganhou a porque vaga, os jogos até o momento estão legais pra caramba de assistir. Muito bom. Jogos animados, entretenimento puro. Inclusive o jogo da estreia, embora tenha sido 0-0, gostei também. Então, assim, jogo tal aberto, como... E o Porto e Palmeiras? Gostei, jogaço, embora legal. tenha ficado no 0-0. A única coisa que eu lamento é não ter saído gol. Mas, dito isso, Flamengo e Esperance, eu vou te resumir meu sentimento. Qual é a sua Porque esperança? todo mundo está me perguntando isso hoje. Eu estou ansioso. A palavra certa é essa. Ansioso para ver como é que o Flamengo vai jogar contra o Esperance. E como é que o Flamengo vai jogar no sentido assim, como é que vai lidar com uma estreia de Copa do Mundo de Clubes? Porque existe a ansiedade também para os jogadores. O próprio Felipe Luiz deu uma entrevista coletiva ontem, ele falou isso. Ele utilizou essa palavra, que os jogadores estão ansiosos, porém cientes de quão importante é representar o Flamengo numa competição Tem aquele como friozinho essa. na barriga. Pois é. E se você legal. não tivesse frio na barriga, é estranho. É estranho. Aí você tem que repensar o seu momento na carreira. Porque é igual a gente aqui, é normal ter um friozinho na barriga também. É gostoso, É né? gostoso. É um friozinho gostoso. Mas acho que o Flamengo é o favorito para esse duelo. Porém, não acho, como muita gente está achando por aí, que será um jogo fácil. Muito pelo contrário, o Esperance é um time na Tunísia que precisa ser respeitado, tem 34 títulos nacionais, embora o Flamengo chegue favorito, repito, chega melhor, vem treinando há muito tempo. O Felipe Luiz teve algo que é raro aqui no futebol brasileiro, tempo para trabalhar, para preparar a equipe. Tem o desfalque De La Cruz, que é um desfalque importante, mas esse jogador não entra em campo há muito tempo também. Tenho certeza que o Felipe Luiz soube estudar muito bem a equipe do Esperance para ele poder escalar o Flamengo da melhor maneira possível. Mas se a gente for analisar o elenco do Flamengo, supondo que o Jorginho estreie hoje como titular, ele pode entrar com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo. Esse meio de campo é nível Europa, gente. Talvez seja a força máxima do Flamengo hoje.
Porque o Talvez. Jorginho tem tudo para barrar o De La Cruz. Eu acho que é questão de tempo. E não Então, só pelo futebol seria o do De La Flamengo Cruz. ideal. Talvez o Pedro voltando a ficar 100%. Eu colocaria o Pedro no meu time ideal, eu colocaria o Pedro. Eu entendo a estratégia do Felipe Luiz, porque o Arrascaeta acaba jogando mais perto da área. Arrascaeta e Pedro não estão conseguindo jogar juntos, na visão do Felipe Luiz. Mas, se o Bruno Henrique estivesse vivendo um grande momento como centroavante, estivesse substituindo a altura, eu ia respeitar mais a decisão do Felipe Luiz, ia entender mais. Mas como o Bruno Henrique vive um péssimo momento, arriscaria dizer que é o pior momento dele desde quando ele chegou ao Flamengo, eu começaria com o Pedro. Hoje já colocaria o Pedro. Eu colocaria o Pedro hoje, sem sombra de dúvidas. Então hoje, esse é o teu time ideal, hoje, exceção do Pedro aí, né? Exatamente, BH Pedro. exatamente. Agora, o meio de campo é nível Europa, gente. Embora o Arrascaeta nunca tenha jogado na Europa, mas foi uma decisão de carreira dele. Esse meio de campo tem condições de bater de frente aí com vários clubes que estão na Copa do Mundo de Clubes. A defesa é uma defesa de selecionáveis, né? O Wesley vai para a seleção, Ortiz, Léo Pereira, mas tem o Danilo, que é banco, também vai para a seleção. Léo Pereira tem um nível também de seleção brasileira, Alexandre na lateral esquerda. O Pedrosa é um time que faz frente aí, de repente, numa segunda prateleira do futebol europeu. O Esperança, então, é favorito, claro. Daqui a pouco eu quero saber o placar da amizade e o placar real do Pedrosa. Fala, Pedrosa. Não, vamos lá. Já vamos pro teu placar, hein, Pedrosa? Ah, é? Placar na lata já? Pra mim hoje Aí é você contextualiza. 2-0 Flamengo, da sinceridade, tá? Da sinceridade, 2-0. Da amizade 1-1. Da amizade é 1-1. É a esperança que eu tenho. Mó traíra, galera. O cara é mó traíra, cara. Mas falando sério agora, Esperança é uma equipe da Tunísia, que tem muitos títulos mesmo, como o Vene trouxe aqui, é uma equipe consolidada defensivamente, mas o nível de investimento, de atletas, tanto é que o craque deles é um jogador que não conseguiu dar certo no Brasil, que é o Ian Sassi, tem o Lucas Ribeiro também, que é um bom jogador brasileiro e tudo mais, eles chamam do Neymar deles e etc, mas eu acho que o Flamengo tem que pegar esse jogo, assim como o Botafogo pegou o Seattle, que eu acho que é até melhor do que o Esperança, para fazer saldo, para conseguir ser o fiel da balança do grupo, porque quando o Chelsea pegar o Esperança, a chance do Chelsea dar uma sacolada é muito grande. O LAFC, que é o outro time do grupo, é melhor do que o Esperança, tanto em peças quanto em até nível de futebol. A MLS é um nível de futebol melhor do que o futebol da Tunísia. Então, a tendência é o LAFC também ganhar o Esperança. Então, eu acho que o Flamengo tem que pegar esse jogo de hoje, primeiro, para fazer uma boa apresentação, mostrar sua marca para o mundo. Tem vários jogadores selecionáveis, não só no Brasil, mas também em outras seleções, digamos assim, na América do Sul. E um excelente exemplo, pelo que você me perguntou, foi o que aconteceu com o Palmeiras e Porto ontem. O Porto, hoje, ele é um time entre a segunda e terceira prateleira da Europa. Ele não é aquele Porto que a gente já viu um dia, inclusive ele ficou em terceiro colocado no Campeonato Português. Tem um time que está se rejuvenescendo. Terceiro português do Porto é tipo seu último. Né? Exato. Então, assim, eu acho que o Flamengo tem totais condições de bater de frente com o Porto. Totais condições de, quem sabe, pegar um Atlético de Madrid e fazer um jogo duro. Se vai ganhar ou não é outra história. Mas, de forma geral, com a Juventus também, eu acho que não tem muita diferença. Assim, dá pra você sonhar no empate. É que o Chelsea vive um momento melhor do que esses times que eu falei. O Chelsea ele ficou em quarto na Premier League, o Chelsea ganhou a Conference League, tem jogadores jovens, inclusive, é até uma informação, o Chelsea não tem nenhum jogador inscrito na Copa do Mundo de Clubes acima de 30 anos. São todos abaixo de 30 anos. Chelsea é segunda prateleira. O Chelsea. Eu acho que sim. Eu acho que hoje é a segunda prateleira. Apesar de ser um time gigante já na Europa, mas mudou muita coisa com o novo dono. Então, assim, o Porto é terceira. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de fazer jogo duro contra qualquer time do grupo. E hoje, contra o Esperança, tem que vencer. Vencer bem para pensar em classificação. Isso é até legal falar. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo de Porto e Palmeiras. A gente está falando de um Porto que é um dos piores da história, segundo a imprensa portuguesa. Estamos falando de um Palmeiras que é um dos melhores da história do Palmeiras. É verdade. E mesmo assim, o Palmeiras não venceu. Tudo bem, mereceu ganhar. Jogou não mais. botou a bola na rede. Jogou mais. Mas o resultado final foi 0-0. Então, é para o torcedor brasileiro entender que, embora os brasileiros estejam vivendo um grande momento, mas, gente, a discrepância ainda é muito grande para o futebol europeu. É muito grande. E é nível de investimento, O Porto, quando está bem, é campeão da Champions. É o time do Carlos Alberto. Isso. O Porto. É isso. Porque, assim, Já sei levou lá, o título. vamos pensar no time que mais gasta dinheiro aqui, que é o Botafogo. 2004, o Flamengo também o Porto gasta ganhou um dinheiro legal. 2004. Quanto esse gasta? De 500 milhões de reais, sei lá, de
200 milhões de euros, os caras gastam mais de 1 bilhão. Entendeu? Quem contratou agora? O Liverpool contratou agora um... Contratou o Wirtz. Que custou é 800 milhões de reais na É o preço cotação que de o real. Textor pagou no Botafogo. É isso. É isso aí. É exatamente isso, cara. O Textor comprou o clube. Vamos ver o isso. raio-x do Esperança aqui pra gente não fugir do confronto. Olha só, Pedrosa e Venê, o nosso bravo Rodrigo, o nosso Paquito fez um raio-x aí do Esperance. 34 títulos nacionais, não quer dizer nada, campeão da Tunísia até então. Mas tudo bem, né, cara? O time é fraco lá, mas ele ganha tudo. Então, também, isso. ele faz a obrigação. O campeonato é fraco, mas eu ganhei sempre. Ele é tricampeão. Então, tudo bem, né? Vamos dar esse crédito pro Esperance. 4 Champions lá da África, né? Da Liga dos Campeões da África. Aí já diz alguma coisa que a gente vê que os africanos estão complicando a vida dos sul-americanos, né? Ele entrou por causa do ranking na FIFA, né? A classificação dele. Ele foi para a final da Liga dos Campeões da África em 2024, né? Perdeu para o Al-Ahly, se eu não estou enganado. O esquema é um 4-2-3-1, um jogo apoiado, construindo desde a defesa. Não sei se esse jogo vai ser contra o Flamengo, que aperta a marcação na saída de bola. E os caras podem, na Tunísia, sair no tic-tac ali do Diniz, mas contra o Flamengo a história é diferente, né? Triangulações pelo lado direito, foco na posse de bola. Lá na Tunísia é mole, vamos ver mais tarde. E para gerar 11 jogos invicto. Aí também, contra quem jogou o Esperança? Tem uma curiosidade. 11 jogos invicto. Vamos passar a página só para a gente ver aqui outros destaques que a gente separou? Tem mais um dos craques do Esperança? Aí, galera. Aí. Destaques brasileiros. É o Rodrigo Rodrigues, um atacante, passou pelo Juventude, Londrina. Confesso que não lembro. Passou por vários clubes. E Ian Sassi, que eu lembro que passou pelo Vasco, Coritiba também. Fala, Pedrosa. O Esperance, ele foi eliminado na Champions da África nessa temporada pro Mamelodi Sundowns. Do grupo do Fluminense. Que é o grupo do Fluminense. Isso aí. E aí o Mamelodi Sundowns foi até a final da Champions, só que quem ganhou foi o Pirâmide. Então são times que se enfrentam, são times que eu acho que são de um nível parecido. A gente vê sempre na semifinal complicando para os campeões da Libertadores, um time asiático, um time africano. Então é bom a gente botar as barbas de molho ali, não achar também que essa, o recorte essa aí, beleza, essa moleza desde o toda último não, título hein? de um brasileiro em cima de um europeu, que foi o Corinthians em cima 2012. do Chelsea. 2012. De lá pra cá, quantas vezes os brasileiros caíram na semifinal? Foi meio-meio. Várias vezes. Meio-meio. Exatamente. Metade deu o campeão da Libertadores, a outra metade deu o time da África, É porque da eles Ásia. estão crescendo. Por exemplo, o Flamengo perdeu do Al-Hilal. o Al-Ahly, que estreou contra o Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes, cara, os caras têm quase 39 milhões de torcedores. Sim. Isso é Clube do assustador. Egito, É, né? Clube do Egito. O que esse Paquito tá separando? Ele gostou do bonequinho, do mascote do Esperance. Tá aí, né, cara? Um estilo meio... Que parece com o quê, Pedro? Cuidado que eu possa aparecer. Meio Aladim, Aladim. Eles já estão mostrando ali como que eu posso vir amanhã. Isso aqui, ele tá dando ideia já. Se tropeçar, não vamos pensar nisso, não. Mas coitado do Venê, se o Flamengo não vencer hoje. Eu não tenho essa esperança. Pedrosa já tá imaginando como é que ele vai aparecer. Esse bonequinho é uma boa. É spoiler. Esse bonequinho já é uma boa. Imagina, Pedrosa vestido assim de Ian Sassi, escrito Ian Sassi. Esperança, cabe Não vai dar muita nada, coisa não. aí, cabe muita Hoje é coisa 2 a 0 aí, Flamengo. hein? 2 a 0. Eu também E acho você, que teu palpite aí pra hoje, Venê, não falou. Eu ia falar 2x0, mas já que o Pedrosa mencionou 2x0, eu vou aumentar. 3x0. 3x0 Flamengo. Tô confiante aí que o Flamengo vai sair de campo sem levar gol. Venê e o Jorginho, a ideia, não sei se você tem a informação, tua opinião, começa jogando, aguenta os 90 minutos, o que já dá para esperar do Jorginho? A gente imagina ele titular, é isso, né, Venê? Eu imagino que ele será titular, chegou muito bem fisicamente, tem treinado muito bem, tem chamado a atenção pela desenvoltura dele nas atividades. Um cara que, enfim, tem a qualidade acima da média, todo mundo que está assistindo ao treino fala, cara, ele é diferente, você vê que a forma como ele joga é uma forma diferente e chegou bem fisicamente. Eu não acredito no Jorginho ficando 90 minutos em campo, pelo que me relataram, por conta do tempo que ele ficou ausente na reta final da temporada do Arsenal, por conta de uma lesão. Mas ele chegou muito bem, está apto para jogar e acredito que ele seja titular. Tal como o Gerson, né? Porque ontem o Felipe Luiz, ele concedeu uma entrevista coletiva e foi questionado sobre o Gerson. Se o Gerson seria capitão, continuaria sendo capitão, se ele continuaria jogando. O Felipe Luiz falou, ó, nada mudou.
Ele continua sendo um jogador do Flamengo e é isso mesmo. Mas a rixa com a torcida, hein? Mas... E se o jogo fosse no Maracanã, ia ficar sem clima, né? Mas, ô Flavinho, olha só, ele tem que encarar o problema. Não tem jeito. Ele não tem jeito. Inclusive, a gente até vê nas imagens assim, eu, por exemplo, eu sempre reparei isso. O Gerson era um cara que ia mais ao público ali, tirar foto, atender os torcedores. Agora ele está indo menos, ele está mais fechado. Aquela entrada em campo que destaca um jogador só, fica imaginando, é a vez do Gerson, o estádio lotado de rubro-negros. Isso eu tô passando pelo que eu vi no Aeroflá, que ele foi xingado, vaiado, criticado. Foi muito xingado. Imagina, esse clima não pode passar, não, pro Acho jogo, que não, pro time? acho que lá nos Estados Acho Unidos que lá é não. diferente o ambiente, É diferente. né? Tanto é que eu tô falando aqui as imagens que o Flamengo tem divulgado, com torcedores ali, ninguém tá xingando o Gerson, não tem nada disso, não. É outra vibe. É outra vibe, muito pelo contrário, o torcedor que tá lá é um torcedor que mora lá ou viajou para lá, então assim, não vai entrar nessa de ficar xingando o jogador, muito pelo contrário. Eu acho que vai tentar tirar uma foto, enfim, até mesmo que é a despedida do jogador do Flamengo, então eu acho que é o momento de você desfrutar. E o cara tem uma história. E eu vou ser sincero, eu concordo com a postura do Flamengo, eu acho que o jogador ele tem que jogar. A única parte que poderia pedir para ele não jogar é a parte do Zenit. Mas se o Zenit tem um acordo com o jogador, para o jogador se despedir nessa competição, eu acho que o Flamengo tem que utilizá-lo. Até porque já não tem o De La Cruz. Aí você não vai colocar o Gerson, que é o seu capitão. Aí é tiro no pé. E eu acredito que o Gerson não vai dar migué, muito pelo contrário, ele vai querer sair pela porta da frente, jogando muita bola. Personalidade. Personalidade. Eu acho que assim, ele tem que jogar. Independentemente dessa situação, acho que ele tem que jogar. Teve a conversa com o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz falou isso. Foi algo que eu faria, que eu até mencionei aqui na semana passada, que eu teria uma conversa com o jogador para entender a cabeça do jogador. O Felipe Luiz falou que teve essa conversa com ele, no privado, não revelou o tom da conversa. Tudo bem, conversou com o jogador segue à disposição e é isso, ele tem que ser utilizado. Eu entrevistei, inclusive, o Luiz Henrique ontem lá no Café TV, junto com outros amigos na Casa TV, e o Luiz Henrique disse que o Gerson ligou para ele. Joga no clube. Exatamente, o Luiz Henrique joga no Zenit e ele disse que o Gerson ligou para ele para saber algumas informações, como é que é o clima, estrutura do clube e tudo mais. E o Luiz Henrique, cara, pelo que ele falou muito bem do Zenit, né? Porque é o maior clube da Rússia, não tem nem comparação. Então é só dando essa informação aí, o Luiz Henrique conversou com o Gerson e pelo visto tudo que o Vene vem trazendo aqui já antecipadamente vai acontecer de fato. O Zenit já tem logística pronta para ele fazer exame. E o Luiz Henrique elogiou o Zenit. Ele falou que é um clube com uma estrutura muito boa, assim. É uma estrutura de nível Europa mesmo. Só que com toda a questão da guerra, o Zenit não joga a Champions League, porque tem sessão e tudo mais. Mas existem outros brasileiros lá também. O próprio Wendel, que ia vir para o Botafogo, entre outros atletas que estão lá e que já passaram por lá. Hulk, Malcom, a gente pode citar vários aqui. E o Luiz Henrique falou muito sobre essa questão da seleção também, porque ele foi escanteado, né? A verdade é essa. Foi para o Zenit, foi escanteado. E pode acontecer com o Gerson. Só mais uma informação sobre o Pode Gerson. falar, só que eu vou ficar aqui acompanhando aqui vocês o lado perto. do jogador. Teve uma pessoa que é muito ligada ao jogador que fez um questionamento para mim que eu achei válido e eu acho que vale a gente trazer para o programa. Falou, Vene, depois que ele teve aquele problema sério de saúde, o cara leva um susto na carreira e fala assim, meu Deus, eu posso parar de jogar futebol a qualquer momento. Aí ele recebe uma proposta milionária como essa, mexe com a cabeça do jogador. E eu estou trazendo isso para cá para refletir o torcedor que está criticando. Também, exatamente. Cara, porque a qualquer momento a carreira dele pode acabar. Então tem esse outro lado também que precisa ser colocado na balança. É só falar para o torcedor o seguinte, imagina que um mês de trabalho você ganha X. Esse mesmo mês de trabalho, ele vai valer 3X. É isso. Galera, tem que entender, o cara é profissional. Eu entendo. Se não é a primeira vez que isso acontece, não é a última. Mas a escolha é entendida. Isso acontece, é normal no futebol. O Gerson não foi o primeiro, nem vai ser o último. Daqui a pouco a gente vai falar do Fluminense, que é o que pegou o mais brabo na estreia, né? Vai enfrentar o Borussia Dortmund logo no primeiro jogo da Copa. Não teve moleza pro Fluminense logo na estreia pegar esse gigante do futebol europeu. Ô Flavinho, você já comprou um carro e o carro veio quebrado? O Soteldo? Não, não falei nada. Eu dou uma testadinha no carro, mas dá a volta no quarteirão. Não testou? Vai falar disso daqui a pouco, mas agora tem um recadinho da Fernanda. A Fernanda tá lá nos Estados Unidos, tem um recado para você agora.